E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Tavares, eu sou professor de História aqui do QG, e eu vim conversar com vocês nesse nosso projeto Adeus Moleza a respeito de uma das características da prova do Enem. Mais do que simples detalhes, datas, nomes, o objetivo maior do Enem é tirar do candidato conhecimentos e habilidades acerca de pontos bastante abrangentes. Um exemplo disso é a questão envolvendo a luta por cidadania. E quando eu falo de cidadania, eu estou falando da busca por direitos políticos, de participação política. Eu estou falando também pela luta envolvendo igualdade social, questões envolvendo a igualdade racial, a igualdade de gêneros. É fundamental, portanto, por parte do Enem, que o candidato tenha a percepção dessa luta, fruto de conquistas sociais, fruto de movimentos sociais ao longo da história. Não só no que se refere ao que nós chamamos de maneira convencional de história geral, como principalmente essas lutas que aconteceram na história do Brasil. Então, muitos alunos vêm me perguntar a respeito de necessidades envolvendo a memorização de nomes, de processos específicos. Eu digo que não. A pegada do Enem é, na verdade, relacionada ao que eu gosto de chamar de big picture, a grande cena. De que maneira essas lutas envolvendo a conquista social, a luta pela cidadania, pela igualdade, de que maneira essa luta se expressou, garantindo essas conquistas ao longo da história. As três questões que eu separei para discutir com vocês hoje, de alguma forma, expressam essa tônica maior. Vamos dar uma olhada? Olha só. A primeira questão mostra um poema, Voz do Sangue. Olha só o que o poema diz. Palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blue. Ó negro esfarrapado do Harlem, olha só, há um chamamento, há uma convocação, ó negro esfarrapado do Harlem. Ó dançarino de Chicago, perceba que o poema vai falando, convocando os negros do Harlem, de Chicago, ó negro servidor do South, ó negro da África, volta para mim. De alguma maneira, sem qualquer tipo de conhecimento prévio, você já teria identificado que o poema faz uma convocação, e uma convocação às populações negras, independente de onde elas estejam. Perceba que esse tipo de interpretação não está, de alguma forma, coadunado com conhecimento histórico. É a interpretação do texto. Agora, olha só o enunciado. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 40, aí para tudo. Volta para mim. Sem dúvida nenhuma que você, ao longo dos seus estudos aqui no QG, vai levar em consideração que Agostinho Neto foi um dos principais líderes pela independência de Angola, comandando o famoso MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola. Sem dúvida nenhuma, através aqui das aulas do QG, você vai levar em consideração que essas lutas pela independência de Angola, como também pelas lutas de independência de Moçambique, como também lutas por independência em outras áreas do globo, no contexto da década de 40, tem tudo a ver com uma espécie de organização desses povos do chamado Terceiro Mundo, explorados pelo imperialismo europeu desde finais do século XIX, mas que depois da Primeira Guerra Mundial começam a falar, eu sou um povo. Se nós somos um povo, eu tenho direito a me autodeterminar. Então não ao colonialismo, não ao imperialismo, sim à liberdade, sim à autonomia. Esse é um movimento que nós gostamos de chamar a chamada descolonização, que vai ter como auge o pós-Segunda Guerra Mundial, mas que vem acontecendo desde o final da Primeira. Ah, Marcelo, então você está dizendo que eu só conseguiria fazer a questão levando em consideração todas essas características, inclusive a referência a Agostinho Neto? Não. A grande cena, que eu chamei de big picture nesse momento é, caramba, eu tenho a noção que sim, desde o final do século XIX, existem populações subjugadas, algumas delas subjugadas desde o processo da expansão marítima das grandes navegações dos séculos XV e XVI, mas que depois da Primeira Guerra Mundial, essas populações começam a falar de autodeterminação, começam a falar de autonomia. E na África, a questão é maior. Porque além de falarem de autonomia, além de falarem de autodeterminação, essas lideranças africanas estão dizendo, nós queremos autonomia, queremos autodeterminação e queremos igualdade, queremos o fim do preconceito, queremos o fim da marginalização, queremos a igualdade racial, o respeito à cultura negra, é o chamado panafricanismo. Então perceba que o que o Agostinho Neto está fazendo é uma convocação. Não vamos conseguir superar a marginalização, não vamos conseguir superar a discriminação
Primeiro, se mantivermos a subordinação a outrem, a outro país, imperialismo. E mais ainda, não adianta simplesmente garantirmos a nossa autonomia enquanto nação, precisamos garantir a nossa autonomia enquanto indivíduos, no que se refere ao respeito racial. Essa que é a convocação, essa que é a pegada do Enem. A ideia de que a luta pela igualdade racial, que continua até os dias de hoje e está presente no nosso cotidiano comezinho, desde o início do século XX existe um movimento, existem populações que estão se manifestando em luta em favor disso. Essa é a pegada. Agora olha só então o enunciado depois dessa discussão. Volta. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 40, evoca, olha só, o panafricanismo, com o objetivo de, dá uma olhada na letra E, conclamar as populações negras de diferentes países. Olha como é que essa ideia de conclamação ficou claro no próprio texto. Conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Volta para mim, eu gosto muito dessa ideia, não é só independência que a gente quer, diz o panafricanismo. Nós queremos que essa independência seja acompanhada também pela igualdade. Olha só de novo aquela ideia de conquista social, de luta por direitos, que compõe efetivamente a pegada do Enem. Vamos sair do panorama internacional, vamos olhar um pouco para o Brasil agora. Dá uma olhada na segunda questão. A segunda questão mostrou dois textos, e essa questão eu considero uma questão muito perigosa porque a resposta dela está na mecânica do enunciado. Volta para mim. Desde 1850, e perceba, eu estou em meados do século XIX, o processo de desarticulação da escravidão no Brasil ganha força. A escravidão, os escravos, mãos e pés dos senhores de engenho, os escravos responsáveis pela produção econômica, os escravos responsáveis pelo açúcar, pela extração do ouro no século XVIII, os escravos responsáveis pelo café do XIX. Não se conseguia pensar a economia brasileira sem as mãos e pés do negro. E a partir de 1850, meados do século XIX, portanto estávamos no segundo reinado, enquanto o Brasil experimentava os avanços tecnológicos transbordando da Revolução Industrial que estava acontecendo lá na Europa, enquanto o Brasil tentava se modernizar, enquanto o sistema brasileiro era elogiado pela lógica parlamentarista, Pedro II era considerado um monarca intelectualizado, mas o Brasil mantinha sua relação com o câncer escravocrata. E a partir de 1850, uma série de movimentos, e por que eu falo toda hora 1850? Porque 1850 é considerado um ano-chave. Em 1850 é publicada a famosa Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico intercontinental entre Brasil e África de escravos. E sem dúvida o tráfico era o principal motor, o principal combustível, o principal alimento da perpetuação da escravidão. E a partir de 1850, uma série de movimentos, tanto no campo político, parlamentares, deputados, senadores, quanto na imprensa, José do Patrocínio, como também os próprios negros. Não vamos entender os negros como passivos, esperando o homem branco promover a sua liberdade. Escravos aumentaram as fugas. Escravos organizavam quilombos. Os negros, de alguma forma, se manifestavam e se impunham em favor do fim do cativeiro. Isso tudo está acontecendo desde 1850. E é claro que essa sociedade vai absorvendo e repercutindo essas manifestações. O 13 de maio de 1888 é conhecido por vocês como o momento da Lei Áurea. Só que a Lei Áurea, uma das leis mais importantes que esse país já conheceu e uma das mais curtas, uma simples frase, é extinta a escravidão, revogam-se as disposições anteriores. Acabou a escravidão. Quando a Lei Áurea é publicada, quando o 13 de maio vem à tona, a realidade do próprio movimento social em favor do fim da escravidão já era algo efetivo. Então é verdade. Havia lugares no Brasil onde já não havia escravidão? Verdade. O Ceará foi uma das primeiras províncias, antes chamadas províncias, hoje estados. O Ceará foi uma das primeiras províncias a acabar com a escravidão. Ah, como? Movimentos sociais. Havia pessoas que se organizavam para fazer compras coletivas de alforria. As pessoas faziam vaquinha, chegavam numa fazenda de escravos e compravam. Eu quero comprar a alforria dos escravos que estão aí. A legislação, lembre-se que a legislação anti-escravidão, ou a legislação abolicionista, se você preferir, já vinha sendo apresentada.
a lei do ventre livre em 1871, a lei dos sexagenários em 1885. Então, de alguma forma, a sociedade já colocava para frente a necessidade da superação da lógica escravocrata. Mas faltava um símbolo. A Lei Áurea, ela deve ser respeitada em relação ao símbolo que ela representou, quando ela disse o seguinte: acabou a escravidão. Pedro II, que nem estava no Brasil, estava em viagem pela Europa, recebeu a notícia em júbilo, dizendo: finalmente, acabou, graças a Deus, teria dito ele. Então, os dois textos trabalham essa ideia. Como que, na verdade, na prática, a escravidão ela já vinha sendo desarticulada desde 1850. Com a lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico, com a lei do ventre livre, também conhecida como a lei da mãe preta, garantindo a liberdade dos filhos de cativos nascidos a partir daquela data, com a lei dos sexagenários, garantindo a liberdade dos maiores de 60 anos, com 5 anos a serem pagos de indenização por parte do negro escravo, mas de qualquer maneira a sociedade já avançava. Os jornais abolicionistas eram cada vez mais contundentes. Organizações da sociedade civil, como eu disse agora, faziam compras coletivas de alforria, ou seja, a sociedade estava andando. A política, a sociedade civil, os jornalistas. Então, na prática, em muitas regiões do Brasil, a escravidão já se extinguia, mas faltava esse símbolo. Faltava a questão legislativa consagrando esse processo. Os dois textos trabalham isso. Olha só. O texto número 1 diz: em todo o país, a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros. Olha só como tem a ver com o que a gente discutiu. Poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 88, por meio das várias estratégias possíveis. Ah, como assim estratégias possíveis? Acabei de citar uma. Compra coletiva de alforria. No entanto, olha só o que ele diz: a importância histórica da lei não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Volta para mim. É isso. Não são só cifras. Ah, quem foi efetivamente libertado com a Lei Áurea? Ótimo, isso pode interessar. Mas o simbolismo. Um país que se montou sob o câncer da escravidão. No dia 13 de maio de 1888, se via livre disso, inaugurando uma nova etapa. E é claro que o simbolismo disso é indiscutível. Mas olha só o texto 2. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres, habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Volta para mim. O texto 2 ele é seco, ele está dizendo o seguinte: quer saber de uma coisa? Se você olhasse na prática, se você olhasse para o centro do Rio de Janeiro, você ia perceber que na prática, escravos mesmos, havia poucos. Muitos pardos, como ele diz, muitos pardos, mulatos livres. Nem dava para distinguir quem era escravo ou não. Então o que o texto 2 está dizendo, quer saber uma coisa? Importou pouco. Mas o texto 1 está dizendo, olha só, numericamente pode ter importado pouco. Mas o simbolismo do 13 de maio, isso é indiscutível. Ou seja, o texto 1 complementa a informação do texto 2. Você concorda comigo que não havia grandes necessidades de conteúdos historiográficos para perceber isso? E às vezes o candidato preocupado, sem perceber a necessidade de relacionar o que estudou em relação ao conteúdo historiográfico com a interpretação do texto, perdia uma questão fácil. Olha só o enunciado dela. Sobre o fim da escravidão, o elemento destacado no texto 1, aquele primeiro texto que fala da importância simbólica, mas que complementa os argumentos apresentados no texto 2, lembra que o texto 2 era aquele seco, que falava assim, olha, na prática não mudou muita coisa. Mas o elemento destacado no texto 1, que complementa o texto 2 é o quê? Olha a letra E, o significado político da abolição. O significado dela. Volta para mim. E aí nós chegamos à terceira questão que eu separei para vocês e que serve de mais uma dica. Não há como se entender o Brasil sem levar em consideração o processo escravocrata. Nós somos uma sociedade miscigenada. Nós temos
o sangue negro, índio, branco, e como diriam os modernistas da década de 30, do século 20 e 30, é isso que nos faz uma cultura específica. E a luta em favor da plena igualdade, que é uma luta que nós ainda estamos travando, o Exame Nacional, em seu conteúdo formador, ele quer que o candidato leve em consideração a importância de perceber as etapas dessa luta. Leve em consideração a questão anterior. Nós acabamos de falar que a sociedade vinha discutindo, criticando, solapando a lógica escravocrata desde 1850 de maneira mais contundente. Só que os grandes proprietários de terra muitas vezes diziam, ótimo, então quem vai trabalhar? Se você pegar os arquivos, vários proprietários e deputados e senadores que representavam esses proprietários diziam, olha só, a escravidão é um mal, nós temos consciência disso, mas ele é um mal necessário. Se você põe fim à escravidão, você põe fim à economia brasileira. Então nós temos que ficar continuando, perpetuando esse mal, pelo menos por enquanto. Só que o próprio governo, aliás, o próprio Pedro II, que vai se tornando cada vez mais ferrenhamente o próprio imperador contrário à escravidão, o próprio governo fica tentando negociar com esses deputados e senadores representantes desses grandes proprietários, dizendo, peraí, a gente tem que avançar, cara. Nós estamos em pleno século XIX, nós estamos no momento da segunda revolução industrial. Nós estamos no contexto da modernidade em que o homem acreditava ter encontrado o ápice da civilização, então não dá. E os grandes proprietários continuavam, então quem trabalha se acaba a escravidão? O governo disse, por que não imigrantes? Perceba que a noção do negro livre trabalhando era algo que eles simplesmente colocavam para escanteio. Isso não. A manutenção da lógica do preconceito. Vai ser o imigrante, até porque nós podemos promover um processo de embranquecimento e estamos trazendo europeus que podem contribuir para essa lógica civilizatória que nós queremos. Ótimo, então será o imigrante. Agora, quem banca isso? Os grandes proprietários estão dizendo, vocês que querem acabar com a escravidão, então o governo banca. O governo vai subsidiar estratégias de atração de imigrantes. Enquanto que o governo, olha só como é que essas disputas acontecem hoje. Representantes de grupos específicos, governo, debate parlamentar, o governo está dizendo, não, vocês não compravam o cativo? Por que não vocês bancarem também o processo de imigração? E essa disputa, que assim explicada nos parece tão trivial, mas é claro, o governo está tentando dialogar com os setores sociais, o governo tentando impulsionar a desarticulação da escravidão, os setores proprietários não querem abrir mão da escravidão, mas e se vier o imigrante que banque o governo, eles não? Tá vendo? Eu não falei nenhum conteúdo específico. Eu estou falando de um cenário político que acompanhou o século XIX. E o Enem coloca uma questão falando sobre esse debate e que foi considerada uma das questões mais difíceis da prova de 2013. Ah, eu sei, era 2015, mas eu quis mostrar isso para vocês. Eu quis mostrar essa questão. Eu quis que vocês percebessem como que essa lógica se repete nas edições do Enem. Dá uma olhada. Ninguém desconhece, diz o texto, a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores, desarticulação da escravidão, e como até pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários. Ou seja, o cara está dizendo o seguinte, e como é que os fazendeiros conseguiam os braços necessários? As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário, volta para mim. Ele está dizendo, sem o menor auxílio de grana. O governo não bancava isso. Sem o menor auxílio pecuniário do governo. Volta. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços por conta própria, à sua custa, e se ainda é possível obtê-los agora o imigrante, por isso que ele fala, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los da mesma maneira, isto é, à sua custa? Quem está dizendo isso, volta para mim, o enunciado coloca, é um representante do governo. Vocês não compravam os escravos até agora, por que agora? Para pegar trabalhadores, ainda que de outra qualidade, imigrantes, vocês não bancam isso também? Olha que barato o Enem pegar esse debate político. Algo que é tão presente, tão comum para a gente. Olha o enunciado. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confrontaram, olha só, olha que legal esse enunciado, ó, que confrontaram o Estado e a elite agrária, em torno do objetivo de que, por que há esse confronto? Olha a letra C. Porque eles estão tentando definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Volta para mim. O que eles estão debatendo, o que eles estão buscando definir é, e aí?
Qual vai ser essa política de subsídio? O governo vai dar dinheiro? Não vai dar? Como vai ser essa política? Aí você diz, caramba, mas qual o conhecimento histórico que eu precisava para essa questão? O conhecimento da big picture, o conhecimento da cena maior. E é dessa forma que as aulas do QG serão orientadas, fazendo com que, de maneira objetiva, direta e clara, você consiga entender a pegada do Enem e, nesse sentido, conseguindo eficiência no teu estudo. Então, por favor, verifiquem os nossos cursos. Eu espero vocês lá. Um grande abraço, foi um prazer. A gente se vê em breve. Tchau.